Imagina uma cidade com muralhas tão altas e grossas que pareciam impossíveis de derrubar. Não havia exército forte o suficiente, não havia armas poderosas o bastante. Mas e se eu te disser que essas muralhas caíram, sem que ninguém precisasse atacá-las? E se eu te contar que a única arma usada foi o som de trombetas e o grito de um povo? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu em Jericó. E hoje você vai descobrir como. Antes de continuar, se você gosta de histórias bíblicas incríveis, deixa aquele like e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos voltar no tempo, há milhares de anos. O povo de Israel havia passado 40 anos no deserto, esperando o momento certo de entrar na terra que Deus havia prometido a eles. Moisés, o grande líder que os tirou do Egito, já havia falecido, e agora Josué era um novo comandante. Josué era corajoso, mas também sabia que não poderia fazer nada sozinho. Ele confiava em Deus e seguia suas orientações com todo o coração. E a primeira grande missão de Josué era conquistar Jericó, uma cidade muito importante e estratégica. Mas havia um problema. Jericó era uma fortaleza. As muralhas eram enormes, tão largas, que até carruagens podiam andar em cima delas. Os portões estavam trancados, e ninguém entrava nem saía. Os moradores de Jericó estavam com medo dos israelitas, mas achavam que suas muralhas os protegeriam de qualquer ataque. Antes de começar a batalha, Josué enviou 2 espiões para observar a cidade. Eles entraram secretamente e foram ajudados por uma mulher chamada Raabe, que morava na muralha. Raabe acreditava no Deus de Israel e escondeu os espiões dos guardas da cidade. Em troca, ela pediu proteção para sua família quando Israel atacasse. Os espiões prometeram que salvariam Raabe e todos os que estivessem em sua casa, desde que ela amarrasse um cordão vermelho na janela para que fossem identificados. Quando os espiões voltaram, trouxeram boas notícias. O povo de Jericó estava apavorado com a chegada de Israel. Agora era a hora de agir. Mas como derrubar aquelas muralhas gigantescas? Foi então que algo surpreendente aconteceu. Deus deu a Josué um plano, mas não era um plano de guerra comum. Não havia catapultas, arietes ou escadas. O plano era diferente de tudo que você já viu. Deus disse a Josué que o povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. À frente iriam 7 sacerdotes tocando trombetas feitas de chifre de carneiro, e logo atrás deles viria a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, que representava a presença de Deus. O restante do povo deveria seguir em silêncio. Nada de gritar, nada de falar, apenas caminhar. Você consegue imaginar? Um exército inteiro marchando em volta de uma cidade sem dizer uma palavra, apenas com o som das trombetas ecoando no ar? Os moradores de Jericó devem ter olhado das muralhas e pensado: o que esse povo está fazendo? Dia após dia, Israel obedeceu. Marcharam uma vez ao redor da cidade e voltaram para o acampamento. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada acontecia. As muralhas continuavam firmes. Será que o plano de Deus funcionaria? Mas Josué confiava. O povo confiava. Eles sabiam que quando Deus promete algo, ele cumpre. Então chegou o 7º dia, e nesse dia, tudo seria diferente. Deus ordenou que naquele dia eles marchassem não uma, mas 7 vezes ao redor de Jericó. E na 7ª volta, quando os sacerdotes tocassem as trombetas por mais tempo, todo o povo deveria gritar com todas as suas forças. Imagine a cena: o sol nascendo, o povo marchando pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, os pés cansados, mas os corações cheios de expectativa. Quinta vez, sexta vez e, finalmente, a 7ª volta. Os sacerdotes tocaram as trombetas com força. E então Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E o povo gritou.
um grito poderoso que veio do fundo da alma. E naquele momento, as muralhas de Jericó começaram a tremer. E então, caíram, desabaram completamente, como se uma força invisível as tivesse derrubado. O exército de Israel entrou na cidade e tomou Jericó. E no meio de toda aquela destruição, os soldados lembraram da promessa feita a Raabe. Eles procuraram a casa com o cordão vermelho na janela e resgataram Raabe e toda a sua família, mantendo a palavra que haviam dado. A vitória em Jericó foi apenas o começo das conquistas de Israel na Terra Prometida. Mas essa história nos ensina algo muito importante. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que não fazem sentido para nós. Caminhar ao redor de muralhas não derruba cidades. Mas quando obedecemos a Deus, mesmo quando não entendemos, Ele faz o impossível acontecer. Josué e o povo de Israel não confiaram na força dos seus braços ou nas suas armas. Eles confiaram em Deus. E essa confiança transformou o impossível em realidade. As muralhas de Jericó eram altas e fortes, mas não eram mais fortes do que o poder de Deus. E a mesma coisa vale para a nossa vida. Não importa quão grandes sejam os desafios que você enfrenta. Não importa quão impossível pareça a situação. Quando você confia em Deus e obedece à sua palavra, Ele pode derrubar qualquer muralha que esteja no seu caminho. E aí, gostou dessa história? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual história bíblica você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Escreve aí embaixo que eu quero saber. Até a próxima e que Deus abençoe você.